Chega uma hora em que ou você se liberta, ou você se afunda, ou você solta, ou se sufoca. E hoje, este vídeo é para te lembrar disso. Ninguém te prende, ninguém te trai, porque ninguém tem esse poder se você não entregar. Enquanto você acredita que precisa do outro para ser feliz, para ter paz, para se sentir completo, você vive como um servo. Você se anula para ser aceito, você se molda para não ser deixado, você se perde para ser escolhido. Mas aqui vai a verdade nua, crua e poderosa. Você não precisa de ninguém, você precisa de você, do seu silêncio, da sua clareza, do seu autocontrole e do seu desapego. O desapego não é frieza, não é indiferença, é força, é domínio. É quando você ama sem precisar, fica sem implorar e solta sem se rasgar. Quantas vezes você já ficou esperando uma mensagem que não chegou? Quantas vezes se humilhou por medo de perder alguém? Quantas vezes engoliu o que sentia para não incomodar, para não ser rejeitado, para não ser abandonado? Isso não é amor, isso é prisão emocional, é vício em atenção, em validação, em presença. E o nome disso é dependência. E enquanto você estiver preso a essa ideia de que precisa do outro para ser feliz, vai continuar sendo ferido, ignorado e usado. Porque quem depende demais aceita migalhas. Quem tem medo da solidão se contenta com qualquer companhia. E quem não sabe ficar só, aceita qualquer coisa para não se encarar. Mas o estoicismo te dá uma alternativa, uma saída, um tapa na cara e um soco na alma. Ele te ensina que tudo o que está fora de você é instável, temporário, mutável, e que tudo o que importa está dentro. Que ninguém te deve constância, afeto ou presença. Que você não tem direito sobre ninguém e ninguém tem domínio sobre você. Você começa a se libertar quando entende que o outro é livre e que você também é. E se ele quiser ir embora, que vá. Se ele não quiser te responder, que não responda. Se ele quiser te trair, problema dele, não seu. Você continua sendo você. Você continua inteiro. Porque quem é inteiro não quebra. No máximo, muda de direção. A vantagem do desapego é simples. Você se torna inalcançável emocionalmente. Você sente, mas não se perde. Você ama, mas não se anula. Você observa, mas não se prende. Desapego é o escudo que protege sua paz. É a espada que corta a manipulação. É a chave que abre a cela da sua prisão interna. E não me venha com esse discurso de que é difícil, é complicado, não consigo. Você consegue sim. Você só está viciado em depender, em se submeter, em ser aceito, mas vício se quebra. E hoje é o começo do fim dessa escravidão emocional. A partir de agora, você vai olhar para dentro, vai aprender a se bastar, vai construir um território interno tão sólido que ninguém poderá invadir, porque ninguém vai ter mais as chaves do seu emocional. Quem se desapega, se fortalece. Quem solta, cresce. Quem não implora se torna irresistível, porque presença sem carência é magnética. E ausência sem sofrimento é prova de poder. Você vai deixar de ser controlado pelas atitudes dos outros, vai parar de sofrer por gente instável, vai cortar vínculos que só te drenam e vai finalmente entender que ninguém te trai se você não espera fidelidade. Ninguém te prende se você não se prende primeiro. Hoje começa uma nova era dentro de você, a era da liberdade emocional, do amor sem vício, da entrega sem submissão, do vínculo sem dependência. Desapego é liberdade, não frieza. Desapegar não é deixar de sentir, não é se tornar frio, insensível ou distante. Desapegar é parar de se entregar a quem não sabe o valor que você tem. É aprender a viver em paz com a ausência do que não te faz bem. É decidir que sua sanidade mental vale mais do que qualquer relação desequilibrada. Você não é gelado por não correr atrás. Você é sábio. Você não é insensível por cortar contato com quem só te confunde. Você é protetor de si mesmo. O mundo te ensinou que quem ama se doa até sangrar. O estoicismo te ensina que quem ama de verdade se preserva. O problema é que te condicionaram a acreditar que quanto mais você sofre por alguém,
mais verdadeiro é o seu amor. Mentira. Quanto mais você sofre, mais você está apegado. E apego não é amor. Apego é medo. Medo de perder. Medo de ficar só. Medo de encarar a vida sem a presença de quem, muitas vezes, nem te valoriza. Quantas vezes você já chorou sozinho por causa de alguém que nem sabia ou nem ligava? Quantas vezes sua mente ficou em loop tentando entender onde errou? Quantas vezes você aceitou menos do que merece só para não perder alguém que não fazia questão de te manter? Isso não é romantismo, isso é autoabandono, é fuga de si. E quem foge de si se agarra em qualquer coisa para não sentir o vazio. O apego é uma tentativa desesperada de preencher buracos internos com presenças externas. Mas tudo que vem de fora é instável. E o que é instável, um dia falha. O desapego não é frieza, é consciência. É quando você percebe que amar não pode ser sinônimo de sofrer, que relacionamentos não podem ser guerras emocionais disfarçadas de amor intenso, que a paz vale mais do que a paixão, que o silêncio é melhor do que 1000 conversas que te deixam pior do que antes. Você não é um monge por escolher se afastar de quem te desequilibra. Você é inteligente. Você está cansado de remendos, cansado de relações que parecem testes emocionais, de promessas não cumpridas, de afetos que vêm com prazo de validade. E tudo isso nasce do apego. Apego é a prisão mais sofisticada do ego. É você se iludir achando que precisa daquilo que já está te destruindo. É romantizar a própria dependência. É querer colher estabilidade de solo instável. Mas chega um momento em que você olha para si e diz, não dá mais. E esse é o início do desapego. É o renascimento da sua liberdade. Desapegar é dizer, eu sinto sua falta, mas minha paz é prioridade. É olhar para trás e agradecer pelo que foi, mas não aceitar mais viver com o que não te eleva. É ser grato pela experiência, mas firme o suficiente para não repetir o ciclo. Não se trata de deixar de sentir, mas de deixar de sofrer, de deixar de implorar, de deixar de colocar sua felicidade na mão de alguém. Porque cada vez que você espera demais do outro, você se diminui. Cada vez que você suplica por atenção, você se machuca. Cada vez que você se anula para manter alguém por perto, você se trai. O estoicismo ensina, o que não está sob seu controle não deve controlar seu humor, e o outro nunca estará sob seu controle. As emoções do outro, a presença do outro, a fidelidade do outro, nada disso está nas suas mãos. Mas a sua reação, sim. O seu corte, sim. O seu limite, sim. Você não precisa mais alimentar conexões tóxicas. Você não precisa mais provar que merece amor. Você não precisa mais correr atrás de quem faz questão de andar na sua frente, porque você não é dependente. Você só esqueceu disso por um tempo. E agora é a hora de lembrar. Desapegar é lembrar de quem você é. É olhar no espelho e dizer, eu me basto. É sentir falta e não correr atrás. É ouvir o silêncio e não se desesperar. É encarar a ausência e transformar isso em presença interna. Do mundo quer que você reaja com desespero quando alguém te deixa. O estoicismo te treina para reagir com tranquilidade, com elegância, com firmeza, porque quem não precisa provar nada apenas segue, e quem desapega, flui. Desapego é uma declaração silenciosa de poder. É dizer sem palavras, eu escolho não me ferir mais. É encerrar ciclos sem gritar. É ir embora sem drama. É cortar laços que já viraram correntes e seguir inteiro, sem migalhas, sem fantasmas, sem culpa. Frieza é ignorar tudo. Desapego é escolher o que realmente importa. É filtrar o que entra. É proteger o que fica. É guardar sua energia para aquilo que te impulsiona, não para aquilo que te consome. Então, a partir de agora, entenda: quem solta, cresce. Quem segura demais, afunda. Você não precisa ser frio, precisa ser livre. E a liberdade começa quando você entende que não precisa mais insistir no que já te mostrou que não quer ficar. 2. Você é livre quando ninguém tem o poder de te ferir. Você só sofre pelo que o outro faz, porque de alguma forma você entregou a ele o controle sobre sua paz. Você só se decepciona tanto porque criou expectativa demais. E expectativa é a porta de entrada do sofrimento. Porque toda vez que você espera algo de alguém, você se torna refém do comportamento dessa pessoa. Mas quando você entende que ninguém te deve nada,
que ninguém é obrigado a agir como você gostaria, a te tratar como você trataria, a te amar na mesma intensidade que você ama. Então, nesse instante, você se torna livre. Você é livre quando ninguém tem o poder de te ferir, quando você para de dar ao outro acesso ilimitado ao seu emocional, quando você para de se abalar por tudo o que fazem ou deixam de fazer, quando você entende que o que o outro faz diz muito mais sobre ele do que sobre você. O erro está em acreditar que as atitudes das pessoas têm a ver com o seu valor. Alguém te traiu? Alguém te ignorou? Alguém te desprezou? Isso diz respeito à consciência, à maturidade e ao caráter dessa pessoa. Mas você insiste em tomar tudo como pessoal, em transformar o erro do outro numa prova da sua insuficiência. Isso é o que te destrói. O estoicismo ensina que o sofrimento é opcional. A dor pode bater na porta, mas quem decide se ela entra e fica é você. E o que você tem feito? Tem deixado a dor se deitar no seu sofá emocional, abrir a geladeira da sua paz e bagunçar tudo por dentro. E por quê? Porque você ainda acredita que o outro tem poder sobre você, mas ninguém tem esse poder a não ser que você entregue. Ninguém pode te ferir sem a sua permissão. Ninguém pode te destruir sem o seu consentimento emocional. Alguém te traiu? A dor é natural, mas o apego à dor é uma escolha. Você pode chorar por um tempo, mas viver chorando por anos? Não, isso é vício na ferida, isso é apego ao papel de vítima, isso é medo de soltar a dor, porque, no fundo, você acha que se libertar dela significa aceitar que não vai ter justiça nem explicação. Mas aqui vai a verdade que te liberta. Você não precisa de justiça emocional para seguir. Você não precisa de um pedido de desculpas. Você não precisa de uma mensagem que nunca veio. Você só precisa decidir que não vai mais viver com a alma pendurada no comportamento dos outros. Você quer liberdade? Então pare de reagir a tudo. Pare de se ofender com tudo. Pare de dar importância a palavras vazias, atitudes rasas e silêncios que não dizem nada. Porque quem se ofende por tudo mostra que ainda está emocionalmente exposto. Você não é fraco porque sente, mas você se enfraquece quando permite que qualquer gesto alheio desmorone o que você construiu dentro de si. Quando você se fortalece por dentro, ninguém consegue te abalar por fora. E isso é liberdade. Liberdade não é fazer o que quiser, é não ser dominado por aquilo que os outros fazem, é ter o controle da sua reação, é ser o senhor do seu mundo interno. Você vai continuar sofrendo até entender isso. O outro é livre, livre para te amar ou não, para ficar ou ir, para ser fiel ou não ser. E por mais que doa, aceitar isso é o primeiro passo para a paz. Você não controla o outro, mas você controla o que você permite sentir a partir do que o outro faz. Você pode sentir a dor e não se entregar a ela. Você pode perceber a ausência e não implorar presença. Você pode encarar a rejeição e não perder o respeito próprio. Isso é força, isso é desapego, isso é poder. Repita isso quantas vezes for necessário. Eu não sou o que o outro faz comigo. Eu sou o que eu escolho fazer com o que fizeram comigo. O sofrimento deixa de ter domínio sobre você quando você escolhe a indiferença emocional como ferramenta de proteção. Não se trata de ser apático, mas de ser seletivo. Nem toda briga merece resposta. Nem toda ausência merece atenção. Nem todo desprezo merece revolta. Você não está aqui para ser refém emocional de ninguém. Você está aqui para se conhecer tanto, se amar tanto, se respeitar tanto, que qualquer coisa abaixo disso se torna automaticamente inaceitável. O que fere só fere porque você acreditou demais. E acreditar é bom, mas acreditar cegamente é pedir para ser manipulado. É dar poder demais ao outro. E quem tem o poder de te fazer feliz, também tem o poder de te destruir. Por isso, o poder deve estar nas suas mãos. O que te faz livre não é a ausência de dor, é a capacidade de não se deixar dominar por ela. É conseguir respirar fundo, levantar a cabeça, olhar para frente e dizer:
Isso me atingiu, mas não me definiu. Isso me machucou, mas não me destruiu. Isso doeu, mas não me quebrou. Essa é a verdadeira liberdade emocional. Quando você deixa de ser vulnerável à instabilidade dos outros. Quando você aprende que nem tudo merece resposta, nem todo afastamento precisa ser revertido, nem toda rejeição precisa ser curada. Algumas precisam apenas ser superadas. E a partir de agora, toda vez que alguém tentar te desestabilizar, você vai lembrar: eu sou livre e nada que venha de fora pode tirar de mim o que eu construí por dentro. 3. Ninguém te deve nada, a origem da paz interna. Essa talvez seja uma das verdades mais difíceis de engolir. Ninguém te deve nada, nem amor, nem lealdade, nem presença, nem reciprocidade, nada. E por mais duro que isso pareça, essa é uma das verdades mais libertadoras que você pode absorver. Enquanto você viver esperando algo dos outros, você vai sofrer, porque ninguém veio ao mundo com a obrigação de suprir suas carências, curar suas feridas ou se encaixar nas suas idealizações. A maioria das suas dores vem justamente do choque entre expectativa e realidade. E é você quem cria essa expectativa. O outro apenas vive como é. A sua paz começa no momento em que você para de esperar que respondam como você responderia, de esperar que tratem você como você trataria, de esperar que reconheçam seu valor, sua entrega, seu esforço. Porque a verdade é, muitos não vão. E isso não significa que você vale menos. Significa apenas que você está esperando demais de quem não tem nada a oferecer. Quando você entende que ninguém te deve nada, você para de cobrar. E quando para de cobrar, você vive mais leve. Sem cobranças veladas, sem raiva escondida, sem decepções repetidas. Você simplesmente observa, aceita e decide. Fica ou vai, mas sem drama, sem dependência. Você não está aqui para ser salvo por ninguém. Você não está aqui para ser prioridade na vida de alguém. Você está aqui para ser inteiro, mesmo que ninguém te veja, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém esteja do seu lado. A sua paz interna nasce do rompimento com essa ilusão de que o mundo gira ao seu redor, de que as pessoas têm a obrigação de suprir suas dores, sustentar sua autoestima ou curar seus traumas. Isso é sua responsabilidade. E enquanto você não assumir isso, você vai se frustrar, vai se magoar, vai se afundar em relações desequilibradas. Quantas vezes você já se sentiu injustiçado por ter dado demais e recebido de menos? Quantas vezes se sentiu traído por alguém que simplesmente foi quem sempre foi, mas você insistiu em enxergar o que queria? Isso não é culpa do outro, é sua, por criar expectativas baseadas no que você gostaria que fosse e não no que a pessoa realmente é. O desapego nasce da consciência. Eu não espero nada de ninguém. E isso não é frieza, é maturidade, é inteligência emocional, é escolher viver com o que é e não com o que você gostaria que fosse, porque o que você gostaria está no plano da fantasia, o que é está no plano da realidade. O estoicismo ensina: aceite tudo como vem, responda com equilíbrio, não se apegue àquilo que você não controla. E as atitudes dos outros estão fora do seu controle. Suas palavras, suas ausências, seus comportamentos, você não tem poder sobre isso. E tudo aquilo que você tenta controlar fora de você se transforma em ansiedade, em frustração e em raiva. Você quer paz? Então pare de se colocar no centro do mundo, pare de esperar demais. Pare de romantizar a reciprocidade como obrigação. Quem quer, demonstra. Quem sente, mostra. E quem não mostra, também está te dizendo algo. Está dizendo: não estou disponível emocionalmente. Está dizendo: não te priorizo. E você precisa ouvir isso sem se revoltar, sem se ofender, sem querer forçar conexões que já nasceram erradas. Você não tem obrigação de ficar onde não é valorizado, mas também não pode exigir que o outro seja o que você espera. A sua força está na escolha,
não na cobrança. Está na decisão de sair, não na tentativa de mudar o outro. Mantra estoico: espere tudo de si, nada dos outros, porque só você pode garantir a sua constância, sua lealdade, sua presença. Só você pode decidir continuar, parar ou recomeçar. E toda vez que você delega esse poder ao outro, você se enfraquece. Ninguém te deve retorno, ninguém te deve justificativa, ninguém te deve fidelidade. Se derem, ótimo. Se não derem, que bom. Porque agora você sabe que está lidando com a realidade, e é com a realidade que se constrói paz, não com ilusões. Repita para si: eu não espero mais, eu observo, eu decido, eu sigo. Essa é a base da liberdade emocional. Quem espera se frustra, quem cobra se machuca, mas quem observa com lucidez escolhe com consciência. Você vai perceber que a maioria das dores que você sente não vem do que te fizeram, mas do que você esperava que fizessem. Vem da história que você criou, do enredo que você inventou, do personagem que você quis que a pessoa fosse, e ela nunca foi. Chega, agora é você por você. Agora é você assumindo que ninguém tem a obrigação de te curar, que ninguém tem o dever de te tratar como você gostaria, que o mundo não vai te entregar flores só porque você entrega, mas que, mesmo assim, você continua forte, continua inteiro, porque não espera nada, mas entrega tudo o que tem, com consciência, com leveza e com desapego. Quem entende que ninguém lhe deve nada para de sofrer pelas ausências, para de se humilhar por migalhas, para de implorar por atenção e começa a se mover com dignidade, com presença, com firmeza. A paz começa quando você aceita o outro como ele é e decide o que fazer com isso, sem drama, sem apego, sem se ferir. Escreva nos comentários: eu não espero, eu escolho. Porque agora você escolhe não depender mais, escolhe ser livre. 4. Desapego é uma arma contra a manipulação. Você quer saber por que te manipulam? Porque você demonstra que tem medo de perder. Porque você mostra que precisa do outro para se sentir bem. Porque você entrega sinais constantes de dependência emocional. E quem percebe sua carência passa a usar isso como ferramenta de controle. O mundo está cheio de pessoas que não te amam, mas também não querem te perder. Gente que não te valoriza, mas sabe exatamente o que dizer para te manter preso. Elas não ficam, mas não te deixam ir, e você aceita, por medo, por apego, por insegurança. E é aí que nasce o jogo. A manipulação começa quando o outro entende que você está disposto a qualquer coisa para manter aquele vínculo. Quando ele percebe que pode sumir, voltar, te ignorar, e mesmo assim você vai continuar lá. E por que vai? Porque você está apegado, porque você ainda acha que perder essa pessoa é o fim do mundo. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar tudo. Quem se desapega, se blinda. Quem não teme perder, não pode ser manipulado. Quem não se apega à presença do outro, não se rende ao jogo emocional. Desapego é escudo, é dizer sem palavras: você não tem poder sobre mim. É olhar nos olhos de quem tenta te provocar e manter a calma. É perceber a tentativa de manipulação e sorrir por dentro, porque você sabe quem é, porque você sabe o que merece e porque você sabe que pode ir embora a qualquer momento. Manipulação só funciona quando você tem algo a perder. Mas e se você entender que nada é essencial além da sua paz? E se você decidir que nenhuma relação vale a sua instabilidade interna? A partir desse momento, ninguém mais vai conseguir te dobrar. Ninguém vai mais brincar com seu sentimento. Ninguém vai mais te controlar com silêncio, com culpa, com drama. O manipulador se alimenta da sua reação. Ele lança uma isca, uma ausência repentina, uma crítica velada, um distanciamento calculado e espera você se desesperar. Espera você perguntar, implorar, se justificar. E quando você reage, ele confirma: eu tenho controle sobre ela, eu tenho poder sobre ele. Mas se você não reage, se você simplesmente observa e segue, se você entende o jogo e escolhe não jogar, nesse momento o manipulador perde, porque o que ele quer é atenção, é controle, é ver você perder o equilíbrio. Mas você, desapegado, se torna inabalável. Você mata o jogo no silêncio.
Desapego é a morte da chantagem emocional. É o fim da dependência. É quando você entende que pode perder qualquer pessoa, menos a si mesmo. É quando você escolhe não responder a provocações, não alimentar discussões, não devolver o ataque, porque você não precisa provar nada para ninguém. Você já se bastou. Existe uma força absurda em não reagir, em ver tudo e não se abalar, em perceber a tentativa de manipulação e permanecer sereno. Isso não é frieza, isso é domínio, isso é autocontrole, isso é desapego emocional aplicado na prática. Você não precisa confrontar, discutir, gritar, implorar, você só precisa agir com firmeza. E às vezes a firmeza está no silêncio, está no corte, está no afastamento, está em dizer: isso não me serve mais, e ir embora sem olhar para trás. Você não é obrigado a continuar em um ciclo de manipulação. Você não tem que aceitar jogos emocionais. Você tem o direito de sair, de se proteger, de escolher sua paz. E ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te libertar se você mesmo não soltar a corrente. Quando você se torna uma pessoa desapegada, você se torna imprevisível para o manipulador. Ele não sabe mais como te atingir. Ele tenta o silêncio, você permanece calmo. Ele tenta a culpa, você devolve com responsabilidade emocional. Ele tenta a distância, você aproveita para crescer. Ele tenta sumir, você agradece pela limpeza natural. É assim que você vence, não jogando. E para isso, você precisa estar inteiro, precisa ter construído uma estrutura interna tão sólida que nenhuma chantagem abala, que nenhuma provocação desestabiliza, que nenhuma ausência te faça se desesperar. Desapegar é cortar as cordas que te fazem dançar conforme a música dos outros. É parar de responder a estímulos que antes te deixavam em pedaços. É sair do ciclo de reação constante e entrar no estado de presença consciente. O outro pode tentar o que quiser, pode jogar charme, pode provocar, pode sumir, pode voltar, mas você não é mais guiado por isso. Você agora está guiado pela sua verdade, pela sua clareza, pela sua consciência. Você não precisa de ninguém para ser inteiro. E quando isso se torna uma verdade na sua alma, nenhum manipulador consegue te prender. Nenhum ciclo te prende. Nenhuma ausência te desequilibra. Repita para si: eu sou livre. E livre é quem não reage por impulso, mas decide com consciência. Chega de jogos, chega de se perder tentando agradar, chega de se deixar levar por promessas vazias. Você agora é o dono da sua paz, e essa paz é sua arma mais poderosa contra qualquer tentativa de controle. Escreva nos comentários: eu escolho a minha paz, não o jogo de ninguém. E nunca mais se esqueça disso. Ninguém pode te manipular se você não tiver medo de perder. 5. O poder de escolher a sua reação. Você é o dono do seu estado interno. O maior poder que você pode ter na vida é o poder de escolher como reagir a tudo o que acontece com você. Porque no fim das contas, o que acontece fora de você é irrelevante. O que realmente importa é o que acontece dentro de você. E quem controla isso, controla sua realidade. Vivemos em um mundo em que somos constantemente bombardeados por estímulos, pessoas que nos desrespeitam, situações inesperadas que nos frustram, imprevistos que nos tiram da zona de conforto. A maioria das pessoas, quando confrontada com esses estímulos, reage de forma automática. Se alguém te ignora, você fica irritado. Se alguém te critica, você se defende. Se algo dá errado, você se desespera. E é aqui que a verdadeira libertação começa. Quando você percebe que não precisa mais reagir como um reflexo. Quando você entende que pode escolher sua resposta. Essa é a essência do estoicismo. Não podemos controlar os eventos, mas podemos controlar como reagimos a eles. E é exatamente isso que te faz uma pessoa livre. Não são os eventos que têm o poder de te derrubar. Não são as pessoas que têm o poder de te destruir. O que tem esse poder é como você escolhe reagir a tudo isso.
E a boa notícia é que você pode escolher. É claro que a raiva vai surgir, a frustração vai aparecer, a dor vai chegar. Você é humano, mas a grande questão é, o que você faz com isso? Você se perde nesses sentimentos? Você se entrega ao impulso de reagir? Ou você para, respira e escolhe como vai lidar com isso? O poder está na pausa entre o estímulo e a sua reação. E é nesse espaço que mora o domínio sobre a sua própria vida. Você já percebeu que muitas vezes o que te irrita, te faz sofrer ou te deixa ansioso não é exatamente o que o outro fez ou disse, mas a forma como você decide interpretar o que foi feito ou dito. Alguém te ofende? Você escolhe se vai se ofender ou não. Alguém te desrespeita? Você decide se vai absorver isso ou se vai deixar passar. E essa escolha determina o quanto você vai sofrer. O desapego é exatamente isso. A capacidade de não reagir ao que não serve para você, de não absorver o que não é saudável, de deixar ir o que não te faz bem. E o maior poder que você tem é a capacidade de filtrar as emoções, as palavras e as ações dos outros para não se deixar dominar por elas. Imagine se, ao invés de reagir impulsivamente, você simplesmente fizesse uma pausa para respirar, para refletir, para entender o que está acontecendo dentro de você e qual seria a melhor resposta. Não uma resposta impulsiva, não uma resposta emocional, mas uma resposta racional, equilibrada e, acima de tudo, que não permita que o outro tenha controle sobre o seu estado emocional. Quando você começa a praticar o autocontrole e a escolher a sua resposta, você percebe o quanto pode se libertar. Liberdade não é fazer o que você quer o tempo todo, mas ser livre da necessidade de reagir ao que os outros fazem. Quando você é capaz de não se deixar levar pelas emoções, você se torna inabalável. Nada fora de você pode mais te perturbar. Você permanece firme, claro, centrado. É claro que não é fácil. Quando a raiva surge, o impulso é de gritar, de responder, de se defender. Mas a verdadeira força vem quando você consegue perceber esses sentimentos e, mesmo assim, decide agir com sabedoria. Quando você escolhe não reagir, mas, em vez disso, pensar antes de falar, antes de agir, antes de tomar decisões. E o desapego entra aqui como uma chave fundamental. Porque quando você se desapega das reações automáticas, você se desapega também da dependência emocional que essas reações criam. Você não depende mais da aprovação dos outros, nem das atitudes deles, para manter sua paz interna. Sua paz agora depende apenas de você, da sua capacidade de escolher como vai reagir. Se alguém te critica, você escolhe não se ferir. Se alguém te trai, você escolhe não se deixar destruir por isso. Se algo não acontece do jeito que você esperava, você escolhe não se frustrar. Você escolhe ser resiliente. Você escolhe continuar, porque o que te define não são os outros, nem as circunstâncias. O que te define é o quanto você tem controle sobre o seu próprio estado interno. Esse controle não vem da repressão dos sentimentos, mas da aceitação de que você tem o poder de não se deixar consumir por eles. Você pode sentir raiva, frustração, tristeza, mas você não precisa deixar que esses sentimentos governem sua vida. Você pode senti-los, reconhecê-los e então decidir o que fazer com eles. E muitas vezes a melhor resposta é simplesmente não reagir. É não alimentar mais o ciclo. É não se perder no drama. Imagine se a cada provocação, a cada desafio, você parasse por um momento e se perguntasse: qual é a melhor maneira de reagir a isso? Como posso agir de forma que mantenha minha paz e ao mesmo tempo tenha o controle da situação? Essa simples pergunta pode mudar a maneira como você encara cada obstáculo, cada crítica, cada frustração. Quando você começa a fazer isso, você começa a perceber que a vida se torna mais leve. Os problemas se tornam mais fáceis de enfrentar. As relações se tornam mais claras e você se torna mais forte, mais centrado e mais consciente do seu poder. Você começa a entender que o maior inimigo da sua paz é a sua própria reação. E ao tomar o controle dessa reação, você toma o controle da sua vida. Desapego
não significa indiferença. Significa simplesmente não se deixar dominar pelas circunstâncias. Significa escolher a sua paz acima de tudo. E quando você escolhe a sua paz, você escolhe a liberdade. Então, da próxima vez que alguém tentar te tirar do seu equilíbrio, da próxima vez que a raiva ou a frustração surgirem, pare, respire e lembre-se, você é o dono do seu estado interno. Nada, ninguém pode te tirar isso a não ser você. Escreva nos comentários: eu escolho minha paz. Eu sou o dono da minha reação. Porque a partir de agora, você vai viver com essa verdade. Sua paz é a sua maior conquista e ninguém vai tirá-la de você. Você chegou até aqui e isso já diz muito sobre a sua sede de mudança. Você cansou de sofrer por quem não te escolhe. Cansou de se afogar tentando segurar quem já foi embora por dentro. Cansou de ser dependente, frágil, emocionalmente vulnerável. E talvez agora você esteja percebendo algo que muda tudo. Que o desapego não te tira nada, ele te devolve. Devolve sua paz, sua dignidade, sua clareza, sua força, porque quem aprende a soltar, aprende a voar. Aprende que amor não é prisão, presença não é obrigação e reciprocidade não é moeda de troca. Você não precisa mais implorar por atenção. Não precisa mais se moldar para ser aceito. Não precisa mais correr atrás do que não quer ser alcançado. Você está livre. E o mais importante, agora você sabe disso. Você aprendeu neste vídeo que ninguém te prende, porque você não é propriedade. Ninguém te trai, porque você não pertence a ninguém. Ninguém te deve nada, porque ninguém é responsável pela sua paz além de você. O estoicismo te dá mais do que frases bonitas. Ele te oferece uma postura, uma filosofia de vida, uma blindagem emocional e principalmente uma escolha. Você pode continuar vivendo à mercê dos outros ou pode começar a dominar o seu mundo interno e com isso dominar tudo que realmente importa. Desapegar não é deixar de amar, é amar com liberdade, é estar presente sem depender, é sentir sem se anular, é partir sem se perder, é saber que você pode até querer muito alguém, mas nunca ao ponto de se abandonar no processo. Hoje, você tem uma decisão a tomar: continuar tentando controlar o incontrolável ou se tornar dono do único território que realmente te pertence, você mesmo. Escreva nos comentários: eu escolho me soltar para me encontrar, porque é isso que você está fazendo, soltando, se desapegando e pela primeira vez se encontrando. E lembre-se, a vida sempre vai colocar pessoas, situações e perdas no seu caminho, mas a forma como você lida com tudo isso define se você será livre ou escravo. Quem solta, sobe. Quem segura demais, afunda. Você já segurou demais. Agora é hora de voar.